Na Venezuela, a justiça afirma que foram entregues as atas das eleições presidenciais. É reportagem que está em destaque no site da CNN Brasil e já trazendo para você um resumo do que você pode conferir no site da CNN. O Tribunal Supremo de Justiça havia solicitado ao Conselho Nacional Eleitoral as atas das mesas eleitorais de todo o país para uma auditoria, depois de um pedido de Nicolás Maduro. A presidente do tribunal disse que será feita uma investigação que pode durar até 15 dias e os candidatos presidenciais foram chamados para depor. Edmundo Gonzalez foi convocado para responder perguntas amanhã e Nicolás Maduro deve comparecer na sexta-feira. E o procurador-geral da Venezuela anunciou a abertura de uma investigação do Ministério Público contra as principais figuras da oposição. O candidato Edmundo Gonzalez e a líder da oposição, Maria Corina Machado. O MP venezuelano afirma que a investigação criminal foi motivada pelos apelos feitos pelos dois para que as Forças Armadas e a polícia do país fiquem do lado do povo. O pedido foi feito numa carta aberta publicada ontem pela oposição nas redes sociais. O procurador-geral acusa Corina Machado e Gonzalez de anunciarem falsamente um vencedor das eleições presidenciais. Acrescenta que somente o trabalho do Conselho Nacional Eleitoral pode declarar um vencedor. A CNN entrou em contato com a equipe dos opositores para comentar a investigação e aguarda retorno. E Nicolás Maduro culpou o TikTok e o Instagram pela crise política no país. Foi durante um evento de comemoração do aniversário da Guarda Nacional Bolivariana. Maduro disse que se trata de um golpe de Estado fascista e criminal para ferir a Força Armada Nacional. Acuso a TikTok y acuso a Instagram de su responsabilidad en la instalación del odio para dividir a los venezolanos, para buscar una matanza y una división de Venezuela, para traer el fascismo a Venezuela. Golpe de Estado ciberfascista y criminal. Pero para ellos es vital herir desde adentro a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Intentar dividirla, desmoralizarla, desmovilizarla, porque ellos siguen creyendo que los militares venezolanos están subordinados a las órdenes de la oligarquía sangre azul o del imperio norteamericano. Por eso la campaña de acoso cibernético en las cuentas de WhatsApp, llamadas, mensajes, nada nuevo que no hayamos visto en las otras películas. Vamos falar sobre isso com o professor Sidney Leite, professor de Relações Internacionais das Faculdades Rio Branco. Professor, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, é um grande prazer conversar com você na nossa CNN. Bem, professor, Nicolás Maduro não só ataca essas redes sociais, como pede aos jovens, por exemplo, para desinstalarem o WhatsApp. O que a gente percebe é que, nesse momento, Maduro está usando todos os instrumentos que dispõe. Ele também abriu a investigação penal, como falávamos, portanto, ele abre um caminho para a formalização do pedido de prisão dos opositores. Em que medida, professor, isso pode acelerar alguma medida mais dura da comunidade internacional, daqueles que contestam o resultado proclamado na Venezuela? E isso pode levar a uma mudança de postura do governo brasileiro? Ontem nós tivemos uma posição muito importante, que foi da União Europeia, também não reconhecendo a suposta, e hoje todos nós sabemos, não é, numa análise real, fraudulenta vitória proclamada, não é, por Maduro. Veja, o regime de Maduro é um regime autoritário. A gente pode entender hoje o sistema internacional a partir de dois grandes blocos, né? O dos países democráticos e aquilo que a gente chama de eixo autoritário. Né? A Venezuela hoje está dentro desse eixo autoritário. Não é uma democracia. Uma democracia se caracteriza pela independência dos poderes, né? Por aquela frase que hoje está sendo muito usada de pesos e contrapesos. Então, esses movimentos do Maduro remontam um roteiro, como você falou, muito previsível, não é? O próximo passo do regime de Maduro é neutralizar a oposição, os líderes da oposição, levantando
processos criminais, colocando esses líderes. Esse filme a gente já viu, ele se repete. O que há de diferente, também você destacou, é uma reação veemente de atores internacionais importantes, como o próprio Estados Unidos, a gente viu a União Europeia e países da América do Sul, Chile, por exemplo, o Uruguai, o próprio Paraguai, se configura esse eixo democrático. Ele parece que está muito bem articulado de não aceitar a continuidade do regime autoritário, violento, com ligações com, isso também não é nenhum segredo, né, com ligações com o narcotráfico. Então, todos nós esperamos, né, nesse contexto, nós comprometidos aí com a democracia, que de fato os atores internacionais consigam se mobilizar, a destacar também a OEA, né, que não reconheceu a suposta vitória, né? Então, o que há de diferente é essa mobilização de atores, de instituições internacionais que não aceitam mais esse discurso autoritário. Acabamos de ver agora, né? Todo regime autoritário ele precisa encontrar inimigos externos para tentar justificar a sua existência. Né? Ele falou, inclusive, agora de aplicativos de redes sociais. Não é? Parece um conto do Gabriel Garcia Marques, né? De tão ridículo, né, que se torna essa figura ditatorial. E como o senhor destaca, professor, é um roteiro já conhecido, que não nos causa surpresa diante de como Maduro conduz a situação na Venezuela. Quando Edmundo González ele se autoproclama um presidente eleito, é inevitável o paralelo com Juan Guaidó, que também se autoproclamou presidente em 2019. E ele, mesmo com apoio de vários países, mesmo com apoio da Assembleia Nacional naquela época, acabou exilado nos Estados Unidos. Diante dos fatos, professor, o que esperar do futuro de Edmundo González? Veja, a autoproclamação ela é totalmente ineficiente, ela é um ato político. A oposição precisa criar fatos políticos para, não é, que a fraude eleitoral continue, né, sendo pautada, para que os atores nacionais e internacionais questionem, não é, o resultado eleitoral. Né? Porque, Carol, na verdade o que vale é a discussão em torno do poder, não é? E o Maduro ele tem as instituições nas mãos. Né? Quando a gente fala que o Conselho Nacional Eleitoral enviou as atas para a Suprema Corte, na verdade isso é um jogo de cena, não é? Porque são todas subserviçais, são totalmente controladas, não é? Pelo Poder Executivo. Isso caracteriza um regime autoritário, né? O total controle sobre as instituições públicas. Né? Do ponto de vista digamos, da eficácia, é praticamente zero, não é? É muito mais essa autoproclamação, uma ação política que deve desencadear, do outro lado, né, ações, né, criminais visando, né, neutralizar não só aquele que deveria ser o presidente legitimamente eleito, mas a principal líder da oposição, muito corajosa, né? Nós prestigiamos tanto aí, falamos tanto nas Olimpíadas das Mulheres, né? A Maria Corina Machado, que é muito corajosa em enfrentar um regime tão violento, né? Lembremos que Maduro, hoje, ele é alvo das cortes internacionais, não é, como um criminoso internacional a ser punido. Ele não é uma figura que a gente deva olhar com condescendência. É muito idealismo imaginar que uma figura como essa vai sentar à mesa de negociação com a oposição para negociar uma saída. A posição brasileira que você
perguntou e eu acabei ali, dada tanta complexidade do assunto, a posição brasileira é de um idealismo, de uma ingenuidade, né? Tanto a posição do governo brasileiro quanto da Colômbia e do México, imaginar que o Maduro vai virar essa figura negociadora, capaz, não é, de delinear uma transição pacífica em direção à democracia. Esse roteiro é de um idealismo inaceitável, eu diria. Professor Sidney Leite conversando conosco sobre Venezuela. Daqui a pouquinho ele volta, é o nosso convidado da edição de hoje, para falarmos sobre Estados Unidos. Hoje tem expectativa da divulgação do nome do vice de Kamala Harris, quem vai compor a chapa democrata na disputa pela Casa Branca. Professor, então até já.